Que a paz de Jesus esteja em nossos corações neste momento, nos acompanhando nessas reflexões que faremos. A mensagem de hoje é baseada em um texto do capítulo 29 do livro Fonte Viva de Emmanuel. É o texto intitulado Sirvamos, que encabeça o texto, a pequena citação: servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 7. Este versículo nos traz muito o que refletir. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Nos faz refletir sobre o que nós fazemos da nossa vida, como nós servimos nos diversos pontos, nas diversas frentes que encontramos nas nossas vidas. Nós servimos no trabalho, servimos no lar, servimos na atividade religiosa, no centro espírita. As pessoas servem nas igrejas, nas ruas, fazendo trabalhos de caridade, trabalhos assistenciais. São muitas as frentes. E me faz lembrar um texto que nós lemos há algum tempo, intitulado Caridosos sem Reforma Íntima. Nesse texto, a reflexão era semelhante. Nós podemos fazer uma coisa de uma forma parcial, automática, mecânica. Podemos fazer sem uma consciência maior, ou podemos fazê-la plenamente, completamente, doando-nos inteiramente. Enfim, nós podemos fazer com caridade. E caridade, representando também o termo, a palavra amor em si. Fazer com amor na sua essência. É um convite que nós temos. Fazer melhor as nossas atividades, vivendo-as com amor, sendo amor na ação. É um desafio, sem dúvida, porque o mundo está cheio de dificuldades. Você vê a cada dia a violência crescente, as situações agressivas no ambiente social. Até no detalhe das relações. As pessoas se tornam mais ásperas, rápidas, superficiais, técnicas. E isto nos chama a atenção. Se nós podemos fazer alguma coisa melhor para sermos mais felizes, mais conscientes, mais plenos, por que não fazer com amor? Um exemplo dado por Emmanuel no texto, aliás, são vários exemplos, tratam exatamente das profissões. Aquele que legisla pode fazê-lo de uma forma automática, mecânica, sem uma consciência mais profunda, mais plena, e com isso ele vai angariar muitos débitos. Provavelmente não vai refletir na sua legislação, não vai ver a sua legislação transformando o ambiente social como deveria, melhorando a situação da sociedade. Aquele que administra, se o faz sem amor, se o faz sem uma intenção maior de contribuir para uma sociedade mais resolvida, mais plena, ele vai
perder a oportunidade de dar essa contribuição e, portanto, também vai colher os frutos da desorganização, do desajuste social. Aquele que julga se o faz sem a inspiração superior, sem a inspiração divina do Senhor, vai fazer um julgamento que talvez o comprometa na linha do tempo e mais à frente terá que se corrigir. Aquele que trabalha também na cor, no mármore, no verbo, na melodia, na música, todos eles, todos sem exceção, têm a oportunidade de fazer melhor. E fazer melhor é fazer com alma, fazer com presença, fazer com consciência no alto, consciência no melhor, no que é divino e sagrado, para poder cumprir uma missão, sentir que está dando o seu legado, está deixando um legado por onde passa e construindo um futuro melhor para si e para todos os que tiver contato com ele, todos os que tiverem usufruto do seu trabalho. Nós temos, então, a oportunidade de um aprendizado sublime, que é a própria vida na Terra. E podemos aproveitá-la, mais ou menos em função disso. Muitas pessoas passam a vida reclamando, se lamuriando com o que devia ter, ou ser, ou possuir, conquistar, e perdem a oportunidade de simplesmente amar, de estar presente naquele momento e se dar integralmente no trabalho. Lembra-me uma história de Chico Xavier, que ele conta que ele foi dormir e Emmanuel foi buscá-lo. E disse a ele: você, em desdobramento, será levado para uma cerimônia especial, para a qual nós fomos convidados. Eles chegaram, então, no plano espiritual, numa localidade onde havia uma multidão muito grande. Muitos espíritos estavam reunidos para recepcionar uma pessoa que estava desencarnando. E ele, então, ficou curioso e pergunta a Emmanuel: mas como é isso? Quem será essa entidade, esse ser que está desencarnando, que consegue mobilizar uma tão grande multidão e com uma expectativa tão grande de alegria, de felicidade, pela chegada no plano espiritual? E ele então vê ao longe uma luz chegar e passar por eles, belíssima, luminosa, uma alma muito iluminada, muito brilhante. E ele pergunta: quem é ela? Quem é esta mulher? E Emmanuel apenas fala: ela é uma professora primária do estado de Goiás, no Brasil, e está agora cumprindo a sua tarefa e retornando ao plano espiritual. E chega recebida por todos aqueles que ela também contribuiu ao longo da vida e das vidas anteriores. Estão todos aqui recepcionando, tamanho o amor que ela dedicou na sua profissão, no seu fazer. Essa historinha nos dá um exemplo claro dos méritos que tem aquele que trabalha com afinco, com dedicação e principalmente com amor, com responsabilidade com o outro, com sabedoria de saber viver melhor, gostando do que faz, construindo bem aquilo que faz, transformando as dificuldades em oportunidade de aprendizado. É o desafio de cada um de nós. O trabalho é um instrutor do nosso aperfeiçoamento.
Nós estamos aqui várias encarnações. A lei do trabalho é lei da vida. Através dele nós vamos crescer, vamos expandir os nossos conhecimentos, as nossas capacidades. Mas ele precisa estar aliado ao amor para garantir o avanço, porque senão nós estaremos sempre retornando ao ponto para refazer alguns pontos, algumas coisas. Emmanuel nos alerta em outra mensagem que todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam para desfazer o quanto fizeram. As pessoas fazem coisas, tentam até acertar, mas por falta deste amor, desta dedicação, desta doação, desta sintonia com o mais alto, erram. E cometendo erros, é necessário vir corrigir. Retorna à Terra em outros momentos para ajustar, corrigir aquilo que deixaram para trás com os desvios consequentes. Então é importante nós aprendermos a servir com amor, nos desprendermos daquilo que fazemos, sem apegos, sem nos apegarmos, porque tudo tem um objetivo de nos permitir avançar. Fazemos algo não para ficar ali com aquele algo, mas para avançar em algum momento, para crescermos e desenvolvermos. Tem um conceito de arte que diz que a arte é a habilidade desenvolvida no seu máximo grau. Então, um artesão, uma pessoa que faz uma cadeira, por exemplo, ele começa fazendo a cadeira. Então, ele não tem ainda aquela habilidade. Mas, dependendo da quantidade que ele vai fazendo, vai repetindo o processo, vai desenvolvendo as habilidades necessárias para fazer a cadeira, chega uma hora que ele já não faz cadeira. Ele faz uma obra-prima, ele faz uma obra de arte. Então, aquilo que ele faz é único, não pode ser repetido. É uma obra, realmente, uma criação, uma cocriação. Então, neste momento, ele realmente já está no outro estágio, onde outras coisas poderão ser feitas com a mesma habilidade dedicada que ele desenvolveu. E ele passa a aplicar aquele aprendizado em outras situações da própria vida. E é isto. Nós trabalhamos, realizamos, vencemos desafios. Às vezes o desafio vem como uma aula. É necessário aprender algo. E a dificuldade vem com aquele que nos incomoda. Às vezes é o chefe, às vezes é o colega, às vezes é alguém que vem passar o serviço de uma forma dura, de uma forma que necessita realmente de paciência por parte daquele que está recebendo. Então, nós vamos sempre precisar servir compreendendo o ambiente, aprendendo para aplicar. No relatório da Unesco, relatório Delors, ele nos coloca o aprender a conhecer como a base, o início deste aprendizado. Depois vem o aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e, finalmente, o aprender a ser. Então, ele coloca como aprender, é um processo de aprendizagem. Mas isto garante o desenvolvimento humano. São as 4 etapas do desenvolvimento necessárias para um bom desenvolvimento. Aprender a conhecer. Então, eu tenho que conhecer aquilo que vou precisar fazer. Qual é a
qual é o conjunto de informações em torno daquilo. Depois, aprender a conviver, porque eu vou conviver com pessoas, e tanto para aplicar quanto para receber. Aprender a fazer aquilo que eu aprendi a conhecer. E, finalmente, o aprender a ser. Aprender a ser é incorporar totalmente aquele conhecimento e aquele aprendizado. Com isso, nós vemos que é necessário fazer com amor. Mas fazer com amor, como diz a mensagem, em função da vontade do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor. E isso significa fazer sem expectativa. Né? Expectativa de quê? De um retorno, de uma remuneração maior, de algo grande. Fazer sem exigências. Fazer sem mostrar-se. Ficou mais difícil. Fazer sem exibir superioridade. Mais difícil ainda. Outras pessoas não conseguem. Seus tributos, sem tributos de reconhecimento. As pessoas fazem às vezes e querem um reconhecimento, necessitam tanto. E fazer sem perturbação. Sem agregar no ambiente toda uma perturbação egóica do meu jeito, da minha forma de fazer, do meu querer. Considerar o conjunto, considerar o todo. Então, eis um grande desafio que é fazer com amor, porque envolve cada um dessas renúncias apresentadas aqui. Tem uma parábola que eu gostaria de ler, a parábola dos 2 filhos, que está em Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 31, onde ele diz assim: um homem tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele respondeu: irei, Senhor. E não foi. E chegando ao segundo, disse-lhe o mesmo. Porém, ele respondeu: não quero. Mais tarde, tocado de arrependimento, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Responderam eles: o segundo. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino dos céus. Então aqui Jesus nos traz uma lição na parábola dos 2 filhos. Que fazer a vontade do Pai é o que garante a conquista, a entrada no reino dos céus. E o reino dos céus está dentro de nós mesmos. Também ele nos alerta em outro momento. Então nós conquistamos o reino dos céus, a alegria de viver, a felicidade plena, quando nós fazemos a vontade do Pai. E quando nós fazemos ou simulamos fazer, mas não fazemos, nós estamos também renunciando a esse reino interior. Então é uma orientação valiosa se nós queremos realmente alcançar o reino dos céus, conforme a mensagem do Cristo. Devemos buscar o exemplo do segundo filho, que mesmo achando que não ia, não queria, não tinha tanta vontade, refletiu e, tocado de preocupação consigo mesmo, de remorso, para cumprir essa vontade, foi lá e fez. Cumpriu o que tinha que cumprir. Eis a mensagem que o Cristo nos traz do ensinamento. Fazer a vontade do Pai, portanto, complementa a mensagem do amor. Fazer o nosso trabalho com amor, com caridade, é cumprir a vontade do Pai. Então, se vamos trabalhar, realizar alguma coisa, observemos em que nós podemos contribuir para que aquele trabalho seja mais prazeroso, para que ele também nos permita ficar bem,
superarmos as dificuldades a nós mesmos, inclusive. Olharmos para as dificuldades, para a dor, para os desafios, como etapas a serem vencidas e não como etapas e barreiras que nos impeçam de avançar. Então, é uma questão de analisar corretamente, observar o como devemos servir e seguir por aquele caminho. É uma escolha raciocinada, mas também sentida. E à medida em que nós nos planificamos, nós sentimos bem em fazer algo, aquilo deixa de ser um trabalho, um peso, algo que você tenha que sofrer. Não, vai ser um trabalho renovador, sem o peso, sem a dor e o sofrimento. Apenas o desafio, a alegria de servir de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Mais uma vez, na sua profissão, pense sobre isto. No que você faz, como é fazer o que você faz em função da vontade de Deus, da vontade do Senhor, e não da vontade humana. Porque isso vai fazer muita diferença. Vai trazer uma contribuição a mais, muito superior, um resultado muito melhor naquilo que você faz. Reflita sobre isto. O que você faz é muito importante para você. É muito importante para o próximo, para a sociedade que nos cerca, para o mundo. O como nós fazemos faz toda a diferença. Fazer com amor é não destruir o ambiente. Fazer com amor é não deixar lacunas para aqueles que virão depois. Fazer com amor é não semear a discórdia, a dor e o sofrimento para aqueles que recebem o seu serviço. Fazer com amor é espalhar a alegria, a paz, a satisfação para aqueles que também recebem o seu serviço. Fazer com amor é, acima de tudo, se amar, amar a si mesmo, porque a sua vida vai ficar bem melhor. Que o Senhor nos acompanhe. Gratidão pela reflexão neste momento. Fiquem na paz de Deus. Que assim seja.